Embora não tenhamos falado praticamente nada a respeito de circuito ressonante paralelo, eu mostro aqui alguma coisa desses circuitos para que você note a diferença de um circuito ressonante paralelo para um circuito ressonante série. Este é um circuito ressonante série e este é um circuito ressonante paralelo. Observe aqui o gerador. A FR para este circuito, a FR, frequência de ressonância, tem esta fórmula, 1/2π raiz de LC. É baixa a impedância para a frequência de ressonância, como nós vimos até aqui. O circuito ressonante paralelo, ao contrário, tem uma alta Z. Essa é a principal diferença de um circuito ressonante série. Observe capacitor, indutor e a resistência do indutor em série. Aqui a resistência do indutor, a mesma coisa, e o capacitor em paralelo. Então, XL e XC. A fórmula para FR no circuito ressonante paralelo é a mesma, 1/2π raiz de LC, somente a diferença básica, baixa Z aqui e alta Z aqui, sempre para a FR. Aqui nós vemos um primeiro exemplo para um circuito ressonante. Observe, aqui é o símbolo de antena de rádio. O sinal entra, poderia ser rádio de comunicações, poderia ser rádio comercial. Primário do transformador de entrada, primário aqui, secundário aqui. O sinal entra pela antena, passa pelo primário, é acoplado indutivamente para o secundário. Aqui a resistência do indutor e o capacitor aqui ligado em série com o indutor. Por que em série? Parece que está em paralelo, mas é em série por quê? Porque o sinal, sempre que é acoplado do primário de um transformador para o secundário, no secundário, esse sinal vê o circuito ressonante como série e não paralelo. Observe, o capacitor é ajustável para que tenha uma XC apropriada para a frequência de ressonância. Então, o sinal entra pela antena, é acoplado ao secundário e vai entrar na base do transistor para ser amplificado e depois sair pelo coletor. Somente que este capacitor leva o sinal do circuito ressonante para a base do transistor. Daí, na frequência de ressonância, como é série, a impedância é mínima. E o que vai acontecer aqui, observe, é o circuito equivalente deste primeiro circuito. Somente para mostrar para você como é que o sinal vê a ressonância. Ele vê como se fosse um circuito ressonante sério, observe. Aqui eu tenho microvolts, porque o sinal de entrada de um receptor de comunicações, esse sinal de entrada é bem fraquinho, da ordem de microvolts. E você viu num exemplo anterior, num clipe anterior, que para a frequência de ressonância, no circuito ressonante série, a tensão do gerador aumenta de amplitude muito, bastante mesmo. Enquanto que para outras frequências abaixo e acima da FR, a tensão, a amplitude do sinal é baixa. Então este é um exemplo, o primeiro exemplo que se vê aqui. Aqui eu mostro um outro exemplo, observe. Aqui eu tenho um circuito de entrada ou saída de RF. Por que entrada ou saída? Porque se for entrada, pode ser um circuito utilizado na entrada de um receptor. Se for saída, é saída de um transmissor. Um transformador acoplando o sinal, é um transformador de acoplamento. Aqui na entrada vemos
representado o gerador de RF, seria o sinal de RF. É acoplado esse sinal através do capacitor CA para o emissor do transistor. Este transistor Q1 opera como base comum, porque o base comum tem uma impedância de entrada muito baixíssima, muito baixa mesmo. E isso é importante para acoplamento de antena, por exemplo, antenas de 50 ohms, a linha de transmissão da antena de 50 ohms, de 75 ohms, é uma impedância baixa, um acoplamento aqui na entrada para o transistor, sendo impedância baixa, vamos ter máxima transferência do sinal e pouca reflexão. Bem, o sinal passa pelo amplificador Q1, aparece no primário do transformador. Observe outra vez um capacitor ajustável para ajustar a reatância capacitiva do capacitor, a indutância. Olha, aqui o circuito ressonante é paralelo, observe. Sendo paralelo, a impedância é máxima para a FR, então a FR passa para o secundário com a máxima amplitude. Estes pontinhos aqui, esses tracinhos, essa linha tracejada, representa o núcleo de ferrite do transformador. Então é um transformador de acoplamento de RF. O sinal aparece no primário com máxima amplitude, porque é ressonante em paralelo. No secundário, sempre que o sinal aparece no secundário de um transformador, o sinal não vê um circuito ressonante que por acaso esteja ali como um circuito ressonante paralelo. Ele vê sempre como um circuito ressonante sério, observe. Daí, a impedância no secundário é mínima para o sinal, e o sinal vai ter a máxima amplitude na saída, no secundário do transformador, e vai passar para outras partes do circuito para frente, ou saída de antena, assim por diante, se fosse transmissor. Aqui nós vemos um outro exemplo. Este é um circuito oscilador. Este é um circuito oscilador LC. O que é um oscilador LC? É um circuito que produz um sinal de RF, e é um circuito que funciona com L e C, ou seja, indutância e capacitância. Este circuito, como você vê aqui, ele é formado por Q1 e um transformador sintonizado, também tendo a ressonância aqui no primário do transformador. Todo o circuito oscilador, ele funciona com realimentação positiva, ou seja, o sinal da saída é realimentado positivamente para a entrada. Aqui o sinal sai do coletor, aparece neste primário, é sintonizado. Observe que aqui eu tenho uma ressonância paralelo, circuito ressonante paralelo, ou seja, a impedância aqui na entrada é máxima para FR, de acordo com a sintonia feita pelo capacitor ajustável ou variável. Aqui núcleo de ferrite novamente. Este